O Dia Nacional da Matemática é comemorado em 6 de maio, de acordo com a lei aprovada pelo Congresso Nacional de 2014, de autoria da deputada Raquel Teixeira. A escolha desse dia tem como motivação a data de nascimento do professor Júlio César de Melo de Souza, mais conhecido como Malba Tahan. Malba Tahan é o autor dos maiores sucessos literários de nosso país, entre eles O Homem que Calculava, já traduzido em 12 idiomas. Também publicou ao longo de sua vida cerca de 120 livros sobre matemática recreativa, atingindo tiragem de mais de 2 milhões de exemplares. Devemos aproveitar essa data para divulgar a matemática, erradicando a ideia de que a matéria é um bicho-papão, e buscar também derrubar mitos que a matemática é muito difícil, sendo acessível apenas para os talentosos. Devemos mostrar a matemática como parte do patrimônio cultural da humanidade que vem sendo desenvolvida pelo homem em função das necessidades sociais. Estamos aqui na Secretaria de Educação. Hoje é o dia da matemática, né? Muitas crianças aí não gostam dessa matéria, é um pouquinho complicada, né? Ao meu lado, a professora Ernília, para nos falar um pouquinho mais sobre a matemática. Professora, desde nova, você se identificou com a matemática, já gostava aí dos números ou não? Bem, na verdade a gente aprende o dia a dia, né? Não significa que a gente tem mais aquela disposição para os números. Mas a gente vai acabando a gostar da maneira como nossos professores vão nos ensinando. E eu aprendi um pouco, tinha mais desenvoltura, conseguia raciocinar mais rápido, porque a matemática é algo muito lógico. E aí consegui ficar um pouco mais identificada com os números. Professora, qual a reação das crianças quando você chegava e falava, agora vamos começar a aula de matemática? Porque muitas crianças não reagem muito bem, né? Falam, eu não gosto, é uma matéria complicada. Qual a reação das crianças aí, à questão da matéria matemática? Quando a gente entra na sala, que você fala, hoje nós vamos estudar sobre os números, ou sou a professora de matemática de vocês. Nossa, para eles é um terror, né? Porque é algo assim que você só aprende em sala de aula. Dizer assim que eu vou pegar os livros, vou estudar em casa, eu vou resolver em casa, é complicado, é muito difícil. Na verdade, a matemática você tem que aprender no momento. O professor explicou, você tem que conseguir entender aquilo que o professor está explicando, fazer rápido, porque o raciocínio é lógico, né? Muitas questões é só de raciocínio, não é muito de escrever, né? É muito calcular. Então, tem que responder no momento em que o professor estiver em sala. Saiu dali, se você não conseguir entender, você vai esquecer, porque é muitas coisinhas minuciosas que tem dentro dela. E se ele não conseguir identificar na hora que o professor estiver explicando, depois ele também não vai conseguir entender sozinho. Professora, a gente sabe que as crianças hoje, elas aprendem assim, no método mais fácil, né? Os professores sempre estão implantando alguma novidade para as crianças, assim. Você trazia alguma novidade para chamar a atenção das crianças, para que elas, assim, não olhassem a matemática como uma matéria chata? Na verdade, para você trabalhar a matemática com as crianças, você tem que trabalhar o concreto. Porque só o abstrato, eles não vão conseguir usufruir tudo o que tem que ser usufruído. Então, você tem que trabalhar eles na escrita, o oral e na prática. E para isso, você tem que usar métodos, né? Tipo jogos didáticos, com eles montando no momento, para eles conseguirem identificar o cotidiano com o escolar. Ok, então assim, para tornar essa matéria mais, vamos dizer assim, mais fácil, sempre existem uns métodos, né? Qual, assim, na sua opinião, qual a dificuldade maior hoje de aprendizado das crianças abaixo de 8 anos ou das crianças acima de 8 anos? A maior dificuldade é porque muitos dos professores eles só trabalham o teórico. Eles esquecem de jogar aquele teórico para a prática. Então, as crianças sentem dificuldade. Uma, porque elas já têm medo do conteúdo, né? Porque é cálculos em cima de cálculos. Então, eles se tornam já uma matéria dificultosa e pesada. E aí, se o professor só trabalhar quadro e livro, eles não vão conseguir entender. Então, a matemática ela é uma coisa assim, muito lógica,
mas que você tem que trabalhar ela mais na prática, usando o raciocínio lógico deles em questão de experiências, distância, medidas, comprimentos, mas envolvendo aquilo que elas vivem no cotidiano, né? A sua distância percorrida de casa, usar métodos que elas usufruem no seu dia a dia. Se o professor tiver essa tática, vai ser mais fácil deles entender. Agora, se ele ficar só no livro didático e no quadro, vai ser mais complicado para a compreensão deles. Então, nós temos que usar o método cotidiano dele, o que ele vive no dia a dia, no mercado, na farmácia, na escola, no percaminho de casa até a escola e vice-versa. Ok, na sua profissão, no seu trabalho, você teve alguma rejeição dos alunos só porque você lecionava matemática? Os alunos assim tiveram alguma rejeição com você? Ah, é a professora de matemática, eu não gosto dela porque ela dá aula de matemática. Aconteceu com você isso, não? Acontece para alguns, né? Mas assim, depois que eles passavam a conhecer a maneira como a gente trabalhava, como eu trabalhava em sala com eles passaram a gostar, porque não era aquela aula maçante, né? Chata. Então, quando eles viam chegando aquele monte de coisas em sala de aula, e daí daquilo ali a gente ia calculando, eles achavam isso diferente, né? E daí eles passaram a gostar mais de como era a maneira de você trabalhar matemática. Eles começaram a olhar e ver com outros olhos, que a matemática não é só aquele quadro e giz e caderno, né? E uma coisa que eles não gostavam muito é porque, assim, eu usava muita coisa, né? Eu passava, às vezes, muito conteúdo, para eles verem, assim, a diferença de uma coisa para outra. E, às vezes, eles achavam ruim, não gostavam. Ah, professora, mas você passa muita coisa e tal, não sei o quê. Eu falava, não, mas só que matemática é só aqui. Saiu daqui, vocês não vão conseguir entender mais. Então, vocês têm que entender o conteúdo aqui. Entendendo aqui, lá fora, o dia da prova, vocês não vão ter dificuldade. Vocês vão conseguir resolver sozinhos. Então, é necessário para que vocês coloquem isso em mente, porque é lógico, é uma coisa que você tem que raciocinar. Aí eu falava sempre para eles, enquanto eu não ver fumacinha saindo da cabeça, é sinal de que vocês ainda não estão pensando. Tem que pensar e prestar muita atenção nos mínimos detalhes, porque é muitos sinais, o jogo de sinal às vezes complica. Aí junto o jogo de sinal com as questões de parênteses, né, cochetes, aquelas coisas que usa dentro da matemática. Então eu falava, vocês têm que ser muito audaciosos, mas olhar minuciosamente para vocês conseguirem resolver. Senão vocês não vão conseguir. Aí acabava se tornando uma aula até gostosa, porque a gente brincava, a gente ria, a gente saía da sala. Isso vai muito do professor também, né? Do jogo da cintura, né? O professor tem que ter esse jogo de cintura para trabalhar conteúdos mais pesados, que é a química, a física e matemática. Se o professor não tiver, eles vão achar a aula muito chata. Ok, essa é a professora de matemática aqui nos explicando sobre esse mundo. Realmente as crianças ouvem a palavra matemática e já se assustam, né? Mas na verdade a gente tem que aprender, porque isso realmente é aplicado no nosso dia a dia, né? É isso aí, a gente vai ficando por aqui, diretamente da Secretaria de Educação, Cristiane Costa, para a Cidade Agora.